Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou estar ensinando vocês a como utilizar a ferramenta do Fluxo Billion. O Fluxo Billion ele é baseado em três pilares: preço, volume e fluxo. É o que faz preço realmente no mercado, né? Esse gráfico que vocês veem aqui, que todo mundo conhece, né, o gráfico de Candle, ele só é uma resultante do quê? Do fluxo, né? O que está entrando ali no book. Ó, o primeiro filtro que a gente vai ter que observar vai ser o filtro Smart Billion Zone ATR Factor. Você vai usar a Smart Billion para identificar zonas dinâmicas de suporte e resistência com base na volatilidade do mercado atual. Então, essa zona ela é feita com base atual no mercado. Então, ela pega toda aquela variável global que está sendo negociada ali no book e faz a projeção dessas zonas aqui, zonas de ATR Factor. Ela vai mostrar para você também tendências de lateralizações, acumulações e absorção de ordem e mudança de polaridade. Segundo filtro que a gente vai ter que observar vai ser o filtro do fluxo Billion Mac. Então aqui é o fluxo Billion Mac, que ele está em o fluxo eu trouxe ele em formato de Mac, que não adianta, né? Você ficar observando para aquele vários números no book, né? Ali o que está entrando, o que está saindo, ali você fica maluco. Aí aqui no fluxo ele projeta isso através de cores. Quando está na cor azul, significa que o fluxo está comprador. Quando está na cor vermelha, significa que o fluxo está vendedor. Então, aqui, ó, coloquei. Quando o fluxo Billion Mac muda de cor para azul, isso pode indicar uma tendência de alta iminente. Quando o fluxo Billion Mac muda para a cor vermelha, isso pode indicar uma tendência de baixa iminente. O terceiro filtro que a gente vai observar vai ser o filtro da PRBA Billion, um filtro muito importante de a gente estar observando. Aí a gente vai utilizar a PRBA Billion para identificar pontos de virada significativa no gráfico de preço. Por exemplo, quando uma PRBA Billion muda de direção de baixa para cima, isso pode confirmar um sinal de compra, dado pelo fluxo Billion MAC e reforçado pela zona de suporte indicada pela Smart Billion ATR. Condições de entrada. Como é que a gente vai considerar uma entrada através desses três filtros? Considere entrada em uma posição de compra quando todos os três filtros estiverem alinhados. O fluxo Billion MAC azul, PRBA Billion mostra uma mudança de direção de baixa para cima e o preço está próximo a uma zona de suporte indicada pela Smart Billion Zone ATR Factor. Para uma posição de venda, espere por sinais opostos, fluxo Billion MAC vermelho, PRBA Billion, mudar de direção de cima para baixo, e o preço está próximo a uma zona de resistência indicada pela Smart Billion ATR para uma posição de venda. Eu coloquei esse exemplo aqui do US100, peguei essa venda aqui essa semana. Aqui eu tenho uma posição de venda. Deu a PRBA está dentro de uma Smart Billion. Onde que a gente vai ter que entrar? No rompimento do candle da PRBA. Foi esse candle aqui que rompeu. Então aqui a gente tem nossa entrada. E o nosso stop fica acima da PRBA. O fluxo aqui embaixo, ó, tá vendedor, preço médio alinhado com o fluxo. Então aqui a gente tem o melhor ponto de entrada. E a PRBA mostra para você o melhor stop técnico. Só nessa brincadeira aí dessa PRBA, a gente consegue diminuir 90% de chance de a gente ser estopado no mercado. E a gente está pegando ali onde o play institucional está zerando a posição dele. Aqui a gente tem um exemplo na compra que eu coloquei. Compra é o sinal oposto. A gente vai esperar a PRBA, tem que estar dentro de uma Smart Billion e o fluxo tem que estar alinhado com a PRBA e a Smart Billion aqui na compra. Aqui a gente tem entrada de fluxo na compra, PRBA, e a gente vai entrar no candle que romper a máxima da PRBA, que foi esse candle aqui, ó. O próximo candle rompeu a máxima. Então a gente tem a entrada com stop abaixo da PRBA. Aqui tá os exemplos da entrada que a gente mostrou aí no slide. Esse candle aqui que apareceu a PRBA dentro de uma Smart Billion e a entrada do fluxo aconteceu aqui, no próximo candle que rompeu a mínima da PRBA. Então a gente tem um ponto de entrada e stop acima da PRBA. Como é que a gente leva essa operação até o último respiro do mercado? A gente está vendido aqui, a gente segue o fluxo. Enquanto a gente tiver fluxo na venda, a gente segue o fluxo aqui embaixo, ó. A gente só vai sair quando o preço médio estiver caindo sem o fluxo. Se o fluxo parar e o preço médio continuar caindo, no momento que esse preço médio virar, a gente tem um final da tendência. Foi nesse caso aqui, ó. Aqui o fluxo parou de cair.
o fluxo da venda. E aqui entrou um fluxo na compra. O preço médio aqui nesse momento, só o preço médio continuou na queda. E aqui a gente tem a virada do preço médio, ó. O preço médio perdeu a força dele aqui. Então aqui é o final de todo esse movimento aqui nessa queda. Vocês viram que bateu exatamente na Smart Billion, ó. Bateu aqui na Smart Billion e o preço voltou. Ou então, cada ponto de inflexão, você pode estar colocando o seu stop, se você fez uma venda. Então aqui a gente está com a posição na venda, formou um ponto de inflexão, mercado caiu, voltou, formou um fundo prévio e esse fundo prévio foi rompido. Então a gente traz o nosso stop para cá, no momento que acontece esse rompimento aqui embaixo. E aí a gente segue o movimento. A posição na compra é o sinal oposto. Essa compra eu fiz ela durante a semana. Acho que foi ontem, em sexta-feira. Na sexta-feira, ó, o mercado deu essa queda na abertura dele e formou essa zona de Smart Billion aqui embaixo. Aí apareceu a PRPA aqui nesse ponto. O que que a gente vai esperar? A entrada de fluxo. E a gente entra no rompimento. Se a gente não entrou aqui num primeiro momento, porque não tinha fluxo, o preço vai voltar exatamente onde você deveria ter entrado, ó. O preço voltou exatamente aqui. Aqui é que o fluxo entrou, ó. A gente olha. Então a gente tem um ponto de entrada aqui. Quando toca na Smart Billion, a gente entra e o stop fica abaixo dela. Ou então abaixo da PRBA. E a gente segue o fluxo. Outro ponto aqui importante, ó. Toda vez que o preço médio sobe sozinho, sem o fluxo, ele vai voltar. Ele vai subir assim meio que sem força. Ele pode subir e ficar ao mesmo tempo lateral, não tendo força para manter nessa alta. Aqui nesse ponto aqui, ó, o fluxo parou. O fluxo na compra. Só o preço médio subiu. Então, o mercado ficou lateral nesse ponto. Aí entrou mais um fluxo aqui, entrou mais uma quantidade de fluxo para zerar esse preço médio atrás e ele deu essa esticada aqui, ó. Quando o fluxo parou aqui novamente, o mercado aqui, ó, o preço ficou parado. E aqui a gente teve uma entrada de fluxo aqui, ó. Por que que teve essa alta aqui toda? Foi essa entrada de fluxo que aconteceu aqui atrás, ó. Ele vem, faz a zeragem aqui da venda, a venda não conseguiu manter abaixo de zero e o fluxo fechou acima. Aqui ele encontrou o preço médio. Foi onde ele deu a estourada aqui para cima novamente, ó. Outro ponto que a gente está observando no fluxo e preço médio, essa linha verde que vocês estão vendo aqui, ó, ela não é uma média móvel. A galera fala muito que isso aqui é uma média móvel, mas não é. Isso aqui é a base de cálculo da abertura de três candles. Então, por exemplo, aqui a gente tem a abertura desse candle. Logo abaixo a gente tem a abertura desse outro e a abertura desse outro aqui. A gente pega essa abertura desses candle, soma ela e divide por 2. E a gente tem a base de cálculo do preço médio que está acontecendo no mercado atual. Então, toda vez que o preço médio cai e ele não tem fluxo acompanhando ele, ele vai voltar. O preço médio subiu e o fluxo parou de subir aqui nesse momento. Aqui o fluxo parou de subir. Não teve força mais. Só o preço médio subiu. No momento que esse preço médio repica para baixo, aqui a gente tem um topo. Realmente aqui a gente tem um topo que é verdadeiro. Faz referência a esse topo aqui, ó. Toda essa região. Então aqui o mercado perdeu toda a intenção na alta. Aí ele vem e volta. Quando esse preço médio encontra o fluxo aqui embaixo, ó, é onde ele dá uma pancada para baixo. Então aqui a gente tem o melhor ponto de entrada. Quando o preço médio encontra o fluxo. Que é a mesma coisa, ó. O preço médio subiu e o fluxo não acompanhou o preço médio aqui nesse momento. O que que acontece quando o preço médio vira? Ó, ele perde toda a intenção na alta. Quando o fluxo encontra o preço médio, ó, dá uma pancada para baixo. Ó. Foi nesse candle aqui, uma pancada que deu. Aqui, ó, na onde você explicou, Eduardo, quando encontra, né? Que aí Sim, dá a pancada, dá aquela vela de pancada. Claro que não é 100%, mas vai ser, na maioria das vezes, ou é 100% que acontecer isso, vai. é sempre, sempre. Sempre que o preço médio encontrar o fluxo, ele vai dar uma pancada. Porque ali é onde está entrando o maior volume no book, entendeu? Se você olhar no book, você vai ver que o institucional está metendo pesado na entrada dele. Pode Entende? observar. Então ele rastreia e dá essa informação. Isso. Por exemplo, aqui, ó. Como eu vou dar o zoom aqui nessa compra. Ó, aqui o preço médio ele encontrou o fluxo vendedor, né? Então aqui ele deu uma enrolada. Olha quando o preço médio encontrou o fluxo na compra. Foi esse candle aqui. Esse candle ele tava caindo, ó. Quando o preço médio encontrou o fluxo aqui, ó a pancada que deu para cima. Devolveu tudo deixando esse pavio. Então, para fazer isso aqui, cara, é um volume muito alto, né, para defender. Fechou acima com muita força, ó. Voltou e o preço médio encontrou o fluxo. Quando encontrou, devolveu tudo para cima, entendeu? Entendi, top. Mas assim, aí depois ele saiu, né, da linha aqui, ó. Só marcar aqui. Aí depois ele sai daqui, né? Aí o que Isso. seria esse movimento que ele fez para cima? Para esse mercado subir direto aqui, né? Ele subiu meio que enrolado. Ele ter subido daqui direto, eu teria que ter fluxo aqui, ó, entendeu? Tinha que ter fluxo aqui, ó. Então ele subiu aqui. Aqui ele perdeu a força já dele. Ele subiu enrolando a lateral.
Como é que a gente vai ficar nessa briga toda? É melhor sair aqui, entendeu? Vai ficar nessa. Agora, se você quiser seguir, você segue num tempo maior. Ou então você protege aqui nesse ponto de inflexão e deixa, entendeu? Cada ponto de inflexão você vai protegendo e vai seguindo o fluxo aqui, ó. O fluxo ele continuou na compra. Só que foi um fluxo sem volume, ó, um fluxo assim, com não tem tanta força. Entendi. Então, no caso, é só seguindo os pontos de inflexão e protegendo. Indo e Isso. protegendo até a hora de resolver sair ou de Aham. voltar a estopar. Ó, ó. Quando você olha para essa queda toda aqui, ó, foi uma queda linda, né? Como foi que caiu aqui o preço médio e o fluxo, ó? Ele acompanhou o fluxo, o preço médio, tá vendo? Em nenhum momento ele distorceu o preço médio e fluxo, até aqui, que foi o final da tendência. Então você surfou tudo isso, ó, só seguindo o fluxo e preço médio. Aqui já é diferente, ó, você tem um preço médio distante do fluxo. Então, isso aqui é um gap de preço médio. A galera foca muito no gap de abertura e no gap de fechamento, mas o gap mais importante é o gap de preço médio. Conseguiu ver a diferença daqui para cá? Sim, sim. Aqui, ó, caiu reto. Aqui enrolou, ó, não foi reto. Entendi. Aqui é Então, a assim, mesma seria coisa. no caso aí no saída no alvo 3. Exatamente, a gente sairia aqui no alvo 3. Ou então, ó, quando bater no alvo 3, você protege no 2. Quando bater no 4, você protege no 3, entendeu? Ô, Edu, Oi, posso fazer uma pergunta aí, aproveitando essa tela pode, aí? pode. Que, né, só repete para mim o nome dessa, você falou, eu esqueci, dessa região cinza, seria como order block? Não, é Como, como que você falou o quase o nome? mesmo padrão, mas eu tô pegando variáveis globais, Tá, entendeu? qual É que é o nome mesmo? Smart Billion, Tá, ou, Smart. ou Factor ATR. Deixa eu só pegar o raciocínio aqui do pessoal. Que nem um exemplo. Aqui a gente teve a Smart Billion aqui, o preço veio. Aí teve Smart Billion aqui embaixo, certo? Aí mudança de fluxo, tal, volume. Aí o preço começou a voltar. Nesse caso, a Smart Billion aqui não seria um alvo? Sim, sim, poderia ser um Se, alvo, ti- porque tem se espaço tivesse para. isso, se tivesse aparecido um exemplo, o Smart Billion aqui nessa região, aí sim eu poderia sair. Pronto, sair aqui porque eu tenho uma defesa aqui, certo? Certo, Como eu não tenho essa defesa, compensaria fazer o quê? Ponto de inflexão, né? exatamente, protegendo pontos de inflexão. Se não tivesse, se protegia ponto de inflexão, o teu alvo seria aqui, ó. Porque aqui eu tenho uma posição montada do Smart Billion, né? De Certo, defesa, um alvo. Isso. É que onde vai seria um absorver. alvo. Porque em tempos menores, ela vai aparecer mais, né? Essa região. É onde se acaba não fazendo nada, né? Porque ele bate e volta. Bate e volta. Porque provavelmente vai montar Smart Billion aqui também, ó, em tempos menores, né? Em tempos maiores, você pode colocar isso aqui como alvo, então. Quando eu fiz essa entrada, eu já sabia que ele vinha aqui, nessa região, porque eu tava olhando aqui, ó, esse acúmulo de fluxo do dia anterior, e foi onde ele foi buscar, ó. Então, esse volume de fluxo aqui, ó, que fez o preço cair, foi o início do mercado, dessa movimentação toda. Então, vai Sim, ter que zerar uma hora. O mercado é soma zero? Se alguém soma vendeu zero. 1.000, alguém comprou 1.000, Sim, então ele tem alguém que tem que vender pagar. 1.000. Aham, Foi exatamente onde ele foi, ó, top. entendeu? Aqui a gente tem spread operacional para a gente trabalhar. Tem spread, tem espaço, ó. O Edu, outra pergunta. É, mesmo que eu tenha uma divergência aqui, ó, né, que nem você falou, que a gente tem uma divergência aqui, ó, do fluxo, né, com o preço médio ali, ó, que é a média dos três candles que você falou. É, enquanto tiver caindo, fazendo tipo assim, delta menor que o outro, assim, ó, menor, 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 eu não preciso, tipo assim, sair da operação, né? Não, não. Tem que um delta anular o outro. Isso, menor que o outro, né? Exatamente. Tá, Por beleza. exemplo, aqui teve esse delta negativo na venda. Aqui tentaram derrubar o preço para baixo. Então, os caras que venderam aqui nesse momento, querendo jogar o preço para baixo, quando entrou delta positivo, anulou todo mundo que vendeu aqui, ó. Foi exatamente nesse candle, ó. A gente olha para cá. A gente está trabalhando num mercado que não é global, é um mercado que tem diferença entre as corretoras, correto? Uhum. E o fluxo Billion, ele faz dar diferença nas operações de uma corretora para outra? Como é que fica? A gente pode ficar tranquilo? Faz diferença?
Ou tem que ser uma corretora muito grande? Como é que funciona isso em relação às corretoras? Não, não faz diferença não. Que ela vai calcular o volume real que está acontecendo no momento. Mas daquela corretora, ou não? Total, total. Qual corretora que você usa? Eu estou usando a Pepperstone, mas eu ainda não estou. Estou só na conta demo por enquanto. Eu estou fingindo que estou Nossa. rodando. Ah, mas ela é uma corretora grande, ela. Então, assim, não, em termos de Mas corretora, eu o posso. volume é o mesmo, o volume que está sendo trabalhado. Só vai mudar alguma coisa, algum prédio, algum... não é muita coisa não que muda. Tá, quer dizer que a gente não precisou, não, a Não, não princípio, não precisa se faz preocupar, não. diferença por ser um mercado descentralizado, no caso, né? É porque o preço vai ser o mesmo. Ele vai calcular o preço, por exemplo, se um dado de uma corretora mostrar um preço, o fluxo vai calcular aquele preço, entendeu? Então, Ah, assim, não tá, faz tanta diferença. tá, entendi. Aqui nessa parte de baixo, aqui que eles chamam de delta, isso daqui, ó, É, aqui é o fluxo. isso aqui é volume? Eu trouxe o volume em formato de fluxo, entendeu? Tá, E aqui tem as tomadas de delta ao mesmo tempo inserida. tá, e o que seria esse delta que eu ainda não entendi? Delta positivo e delta negativo. Delta positivo é quando o mercado está subindo, entendeu? São essas barras aqui. Ok, Então, o que você vai olhar é o volume aqui no fluxo, ó. Aqui tem um de delta e tem um volume ao mesmo tempo, entendeu? Enquanto tiver azul na compra, você segue o fluxo. sim, Você só vai sair quando ter um delta negativo, entendeu? Anulando o anterior. sim, E foi aqui, seria uma saída inteligente para a gente ter saído. tá, entendi. E em relação aos tempos gráficos, um tempo gráfico maior, tranquilo, igual esse de 12 minutos, por que você usa o 12, não o 15? É preferência individual? Não, não. Eu uso todos os time frame. Aqui, Sim. ó. Você vê aqui que tá todos, ó. Do M1 até o mensal. Eu opero em todos eles. Ô, Edu, volta naquela. Não, você estava dando a explicação. Aqui, ó. Acho que você saiu, né? Tá aqui, Do ó. lugar. Olha só Não, no não M1. foi. Foi um que ele fazia movimento assim, irmão, direto, ó. Vinha delta. Aqui, isso. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Aqui a gente tem uma região neutra, essa linha, certo? Sim, Vendedores colocaram o preço acima aqui. Aqui eu sei que o vendedor está no controle aqui, ó. Aí você tem delta positivo, tal. Enquanto tiver acima dessa região neutra aqui, eu sei que os vendedores estão no controle, certo? Numa comprador. situação, É, numa então os situação, compradores. Os compradores. os compradores, isso. Numa situação daqui, ó, aonde eu tenho uma entrada de fluxo de vendedor, delta negativo, tal. Só que isso aqui para mim pode ser só um pullback para ele subir, né? Que é o que está aqui em cima. Sim, sim. Tipo assim, qual momento que você, qual leitura que você faria? Onde eu sairia aí? Você, onde você sairia aí? Ou bateu aqui nesse alvo que teu aqui, você já sairia? Uma Como saída. você vê, como você vê essa situação? Porque isso aqui, tipo assim, um exemplo, ó, entrou delta negativo, certo? Mas eu sei que os vendedores estão os compradores estão no controle ainda, ó. Isso aqui foi só um pullback, não foi? Ó? Olha lá para cima. Sim, sim, só um pullback. No caso aqui, os Mas aqui, compradores, ó. eles perderiam. Pode falar, Aqui, Edu. aqui o mercado caiu. Mas aqui será um pullback na compra, ó. Por quê? Porque o preço médio caiu e o fluxo ficou. Então o fluxo na venda não está acompanhando o preço médio. Sim, Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. O preço médio caiu, foi abaixo de zero. E o fluxo ficou acima. ficou. Aham. Então, quando esse preço médio chegou no zero, ele perdeu toda a força dele na venda. Então, se aparecer uma PRBA e o próximo candle romper a máxima dessa PRBA, ou a abertura dela, a gente tem uma compra com stop abaixo dela, entendeu? Mas uma saída interessante pra gente ter saído também seria aqui, ó. Quando o preço médio encontrou um fluxo, entendeu? O preço médio, ó, ele veio aqui, ó. Nenhum momento ele tocou no fluxo, ó. Tá vendo? Ele foi Entendi. tocar aqui, exatamente na região onde a gente estava mirando. A gente não saiu Que já daqui seria até um aqui. alvo aí, ó.
Aham, seria o nosso alvo, ó. Seria o nosso alvo. 53, foi 53 mil pontos que deu essa compra. Entendido. Top. Vamos ver nos 15 minutos como que foi. Ó, nos 15. Exatamente no mesmo ponto. Fala, Eduzão, beleza? Beleza, meu brother. Irmão, deixa eu tirar umas dúvidas aí contigo. Com relação ao que você passou agora, pô, para mim é muito claro isso daí e digamos que seria o melhor tipo de entrada, né? O preço médio entrando no fluxo. Exatamente aqui, ó. Isso. Com isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. A minha dúvida é, vamos supor que eu estou esperando esse movimento, certo? Tanto para queda quanto para alta. Só que, volta em 12 minutos lá para eu mostrar um exemplo. Só que estou esperando esse movimento, só que no momento, imagina que nessa movimentação que o fluxo está distante do preço médio e ele vem entrando para dentro do fluxo. E mexer. Imagina que fosse uma região aí que eu consideraria forte, por exemplo. E eu estou esperando ele fazer esse movimento, exatamente esse movimento de entrada, junto com fluxo com delta negativo. Porém, o preço começa a andar da forma como ele está andando aí, dentro do preço do delta positivo. Só que ele está numa região que eu sei que é forte. Qual que é a tradução para isso, assim, no sentido de tomada de decisão? Porque às vezes eu sei que é uma região, um topo muito forte. Aí acontece essa movimentação, estou esperando o preço cair no chão, por exemplo, só que o preço só sobe, só sobe. Qual que seria a explicação, no caso, tipo, para poder aguardaria a entrada, tipo, o que você faria nesse momento aí? Sabendo que é uma região possivelmente de queda aí, só que o preço está subindo. Nesse caso aqui, eu tinha dois alvos. Esse era o meu primeiro alvo e esse de cima era o segundo. A gente está analisando nos 12 minutos. Então, se tem uma distorção entre preço médio e fluxo, eu mudo de time frame, entendeu? Para me pegar o melhor time frame e a melhor frequência do mercado. Por exemplo, essa compra que eu fiz no 12 minutos foi uma compra que não estava alinhado o preço médio e fluxo. Ó. Quando a gente olha lá embaixo, ó, o preço médio ele cruzou com o fluxo vendedor, né? Sim. Então, quando isso acontece, a gente tem que mudar de time frame. Um time frame que o preço médio está cruzando com o fluxo comprador. Vamos pular por 15 minutos. Como é que tá lá? Olha, nos 15 minutos, aqui ó, nos 15 minutos a gente já tem preço médio com fluxo comprador. Então o melhor time de entrada, o melhor time frame seria os 15 minutos. Então a quantidade de fluxo que está entrando lá no book está em equivalência. 15 minutos e preço médio e fluxo. Olha nos 15 minutos como é diferente. A gente tá seguindo, entendeu? A nossa saída seria quando o preço médio encontrar o fluxo. Ó, aqui no exemplo lá no 12 minutos foi aqui que o preço médio encontrou o fluxo, foi aqui. Aham, Já nos 15 minutos não foi, entendeu? Nos 15 minutos nenhum momento, ó. Totalmente fluxo na compra. Então a nossa saída seria aqui, ó, nesse ponto. entendi. O segredo, então, está na alternância do preço para É encontrar a melhor movimentação. Essa era uma segunda pergunta minha. por isso que a gente muda de time, eu mudo de time frame o tempo todo. Se nos 5 minutos o fluxo não está alinhado com o preço médio, eu vou para os 6 minutos, porque os 6 minutos vai me dar o melhor ponto de entrada. Talvez no MI5, se eu entrasse, eu ia entrar no momento que o mercado ia ficar lateral. Então, eu mudo de time frame para pegar o momento da entrada, entendeu? O momento certo. Porque, Perfeito, porque às perfeito. vezes, ó, deixa eu desenhar aqui. E a condução, você também muda o time frame, Eduardo? Sim, sim, sim. Você pode colocar, por exemplo, nos de 12, você pode guiar nos 15 para pegar a região maior. Quando você tem dois alvos. Nos 12 minutos eu tinha dois alvos, era esse primeiro e o de cima. Como esse detalhe aqui embaixo de entrada, aqui foi essa entrada eu fiz porque eu já sabia que aqui era um ponto de entrada. Mas para vocês que vão usar, seria a melhor entrada nos 15. Então nos 15 vocês É, não teriam dúvida em relação a isso. Nos 12 eu entrei ainda, porque eu já tinha a base lá dos 15. ainda nesse assunto, como é que você conflui, por exemplo, o fluxo com o tempo gráfico, num tempo gráfico menor, para aí sim você buscar, por exemplo, eu quero antecipar essa entrada do M15 ou no M12. Aí no M5 ou às vezes no M2, no M1, ele está dando um gatilho. Como é que você associa esse gatilho do M2 ou M5 com os time frames maiores? Qual que seria um cenário ideal, por exemplo? Por exemplo, ó, coloca em. A gente teve esse exemplo, né? M12 e M15. Mas vem M5, por exemplo. Qual o movimento que ele estava? Porque às vezes em M5 ele estava dentro do fluxo, por exemplo. E Aqui, aí ó. ele não apresentava, tipo, movimento, da minha leitura, nenhuma. Como que eu posso tentar adiantar essa entrada, por exemplo?
fazendo a leitura. Exatamente, ó. Ó, É, no M5, o preço médio ele cruzou com fluxo vendedor, tá vendo aqui? Que o cruzar uhum. preço médio foi com fluxo comprador? Comprador não, vendedor. Vou colocar lá. Aqui, ó. Então, muita gente entraria aqui nesse momento. O que que aconteceu depois? O mercado veio e estopou todo mundo. Então, nos 5 minutos não é o melhor ponto de entrada, mesmo para antecipação. Fazendo essa leitura no M5, o preço médio entrou dentro dos deltas e está trabalhando no meio. Traduzindo isso daí, que significa, tipo, o preço médio trabalhando dentro dos deltas e subindo? Ele está Ó, tentando ter força de alta, né? a média dos preços não tá com equivalência com o fluxo, ó, não tá igual. Por isso que o preço médio sobe e o fluxo fica. Porque o preço médio, as médias deles estão maior. Tá vendo que a média do preço tá tudo junto? Ó, abertura, Hum? abertura, abertura. A gente não quer a abertura de um candle, mas esse candle tem que ter volume. A abertura de um candle e esse candle tem que ter volume. Pra gente calcular a média, entendeu? Então, qual que é a Ah, média entendi, aqui atual? A entendi, média aqui é a lateral, né? Então, se você entrar, entendi. você vai levar stop aí. Eu O tenho mercado, certeza. os candles começam a ficar lateral, anda pouco, o preço médio Aham. começa a equilibrar. Isso, aqui Ele não pega teria a média dos candles, certo. entendi. Então, quem entrou aqui na compra, cara, por exemplo, aqui, ó, foi estopado, o mercado veio e estopou geral. Então, em 5 minutos não seria o melhor time de entrada. Muita gente entraria aqui, nesse ponto. Ó, o candle de ignição, né, a galera entra no rompimento da máxima dele, coloca o stop aqui na mínima. Então, a entrada seria aqui, ó, pra muita gente. O que aconteceu depois, ó, o mercado vem e estopa. Por quê? Porque o preço médio cruzou com o fluxo vendedor. Então, os 5 minutos não é o melhor time de a gente analisar. Vamos olhar no 10 como foi isso. Ó, 10 minutos a mesma coisa, ó. 10 minutos a entrada seria aqui, né? Por exemplo. Uhum. O mercado veio, depois voltou tudo, ó. Não chegou a estopar, ó, mas nada impedia que ele desse uma repicada aqui e pegasse teu stop. Então, nos 12 minutos, pra gente não pegar esse movimento aqui, a gente tem que mudar de time frame. Os 12 minutos foi onde eu comprei. Mas olha aqui, ó, preço médio com fluxo vendedor. Então, a gente muda pros 15. Como foi a média de fluxo e preço médio nos 15, ó? Tá em equivalência, ó, tá igual. Tá conseguindo ver aqui embaixo, ó? Perfeito. Preço médio de Entrou no fluxo. fluxo positivo. Aham. Ó, eu vou traçar a linha. Foi exatamente no candle que deu ignição, ó, que deu movimento. Então você saiu dessa briga toda aqui. 1 hora de briga aqui você saiu. Você saiu de 1 hora de briga para entrar no ponto certo. Então, às vezes, você vai sair de 2 horas de briga, o mercado lateral, para entrar lá na frente no momento certo, onde deu a movimentação para você. Entendi. Esse Ô, preço médio é Edu, muito importante. esse movimento certo que você fala, então, que nem um exemplo aqui, eu tenho o Smart Billion aqui. Eu perdi a entrada, deu PRBA, que é uma das minhas variáveis para eu estar fazendo a compra. Eu perdi ela. E aí aquele negócio, vai falar com o preço ele vai voltar. Eu teria que ter comprado aqui, stop aqui abaixo, seria o stop mais seguro. Só que, tipo assim, pela tua experiência, eu vejo que você pega no olho do mosquito, né? E a gente sabe que o mercado volta, né? Então, ou seja, ele foi, ficou brigando, aí ele voltou. Você deixa aqui, ó, 50% aqui, ó, nessa região. Você deixa a tua ordem pendurada aqui para pegar e ir para aí? Ou não? Sim, eu entro nos 50% dessa região. Quando ele vem 50%, é aonde o fluxo estava voltando aqui embaixo, ó. Top, irmão. Tá vendo que o preço médio ele parou de cair e Sim. repicou para cima? É por isso que eu fiz essa pergunta para você. Então, se o preço médio parou de cair e ele vem e o preço vem voltando contra, se ele vir 50%, eu entro, é minha entrada. Entendi, irmão. Até Ô, Edu, 50% é entrada. Que é, Passou os ele volta 50%, para testar, ou seja, ele te dá uma segunda oportunidade, né? aham, Começou a deixar pavio, compra. compra. Filé, irmão. Foi exatamente o candle que Edu, deu o movimento. Fala, irmão. usando esse cenário inverso, vamos supor que a entrada tivesse sido perfeita em M2, e aí eu estou aguardando uma confirmação no M5, ou que seja do M5 para o M15. Tem como a gente ver, será que a gente acha algum exemplo aí para a gente pegar uma movimentação? Por exemplo, quando ele está dando a entrada no M2, quando ele dá a entrada no M2 ou no M1, só que ele ainda não confirmou no M5. Tipo, eu consigo fazer uma confluência, olhar o M5 e falar assim, ó, tá vindo aqui perto, pô, tá quase confluindo uma entrada, vou esperar mais um pouco. Tem essa movimentação, você faz essa confluência, ou a partir do momento que o preço entra em algum time frame, você já Mas deixa o esse trade assunto, rolando.
Esse assunto é para alavancagem ou é para operar mesmo? Pode ser para alavancagem. Tendência. Ah, o que É, você está falando aí já é alavancagem, já é outro assunto. entendi. Entendeu? O que a gente está comentando aqui é movimentação para a gente pegar alvos longos, entendeu? Ah, Agora, entendi. alavancagem já é outro cenário, é diferente. Entendi. Alavancagem eu opero o M1, M2, M3 e M4, né? Esses quatro time frames. E aí você faz essa confluência, Fecha né? Você fecha no espera molde. a virada Aham. do fluxo no delta positivo. É, minha Você chega a antecipar alguma entrada, por exemplo, em alavancagem? Por exemplo, você está vendo que ele está isso. quase entrando no preço, mas ele não entrou ainda, mas já deu delta e parece que vai. Tá tudo indicando que vai. Você chega a antecipar ou você... Como é que você faz essa Aham. leitura? Eu analiso M1, M5 não. M5 vai ser o M2. M3 e M4. Alavancagem eu trabalho assim, ó. Entendeu? Nesses quatro time frame. Uhum. Entendeu? Então aqui, ó, eu tenho um preço médio. Preço médio parou de cair aqui, né? Sabia que ele ia voltar porque o fluxo parou. Então aqui eu tenho uma entrada para levar até aqui. Mesmo por Quando o fluxo calma. entra no delta positivo, só que o delta já está bem positivo. Você arriscaria um trade antes do preço entrar quando o delta vira, ou você prefere entrar quando o fluxo médio entra no delta? Qual que seria o melhor cenário Então, nesse movimento, por aqui exemplo? eu tô confiando aqui na PRBA, na Smart Billion e no preço médio. Só que aqui é uma antecipação, entendeu? Até 50% é compra. Aqui, ó, foi 50%, então é compra para mim. Quando esse preço médio encontra o fluxo, aí eu me sinto mais confortável ainda, que ele confirmou a movimentação de alta. Olha essa venda que eu fiz no Entendi. Shao. Eu vendi, ó, esse aqui eu vendi atrasado, né? Eu vendi aqui, ó, meio que atrasado. Coloquei várias ordens na venda, aí o preço caiu. Ele começou a voltar, aqui eu adicionei aonde eu deveria ter entrado, que era aqui, ó, no rompimento do candle da PRBA. Uhum. Era pra ter entrado aqui. Olha onde eu saí. Como é que eu ia Uhum. saber o que que seria a saída aqui? PRBA. Aqui apareceu uma PRBA, ó, na hora, e o preço médio já perdeu a força dele, a intenção. Já estava caindo sem Uhum. fluxo. Então, quando virou, foi a minha saída, entendeu? E aqui tinha uma região de Smart Billion também, que aqui foi Entendi. apagada, mas eu saí aqui. Isso aqui é uma conta que eu comecei com uns $50, ó. Aqui já é outro assunto. Eu US$ 1.000. comecei com $50, olha o que eu fiz. Aqui tá 800 porque eu operei. Aqui só é operações do dia, entendeu? Uhum. Teve esses loys aqui, e do dia anterior ficou as operações de lá, parece que foi 105, $200, parece. Esse aí está usando aquela conta alavancada da É, XNEX, aham, né? Ilimitada, né? Alavancagem. isso. Top. Aí, ó, Ah, de 50 eu fui para $1.000. que é isso? Alavancagem boa, hein? Mas é outro assunto, O, essa questão de time frame menor. A gente tá ainda aí nesse focando na ponto aí, tendência. só para a gente finalizar, deixa eu formular aqui a questão. Agora eu fugi já do que eu ia falar, mas, pô, show demais, cara. Assim, entendi. Volta lá no chá lá, ou tá difícil agora? Tchau. É que tinha um exemplo lá que eu vi, tinha um exemplo que eu vi ali que talvez ficasse mais fácil de explicar. Tá, aquele de baixo eu Nessa tela. falei. É essa aí mesmo. Tá, então assim, vai reforçar quando o preço médio entra no delta positivo, que é o caso desse exemplo aí, assim que ele Aqui, encontra o ó. delta, ele explode, né? Então, Explode. dá pra antecipar um pouquinho, mas encontrou o delta, é o fluxo entrando aí de Ó, compra. tá vendo aqui na venda? Aqui, ó, o preço médio começou a subir, né? Quando ele encontrou Uhum. o fluxo, tomada de delta negativo, aqui ele perdeu toda a intenção na alta. Aqui foi onde eu tive preço médio e fluxo. Foi exatamente na região da Smart Pillion. Então, poderia ter entrado aqui, com o meu stop acima da região. Ô, Edu, Entendi. só A uma gente pergunta. segue No caso aí, o cenário melhor é quando ele chega nos 50% da região de Smart Billion. isso, Seria até uma entrada que 50%. você. Se ele Aham. passar de 50%, significa que ele vai continuar subindo. Ou descendo, né? Dependendo da região. É, alavancagem tem que ser outra aula, cara. Não, Alavancagem. eu tô falando de alavancagem, não. Falando aqui esses movimentos longos mesmo. Quando ele chega nos 50%, seria um cenário bom para entrar. Sim, É sim, isso? até 50%. Por exemplo, Se aqui, ó, ele. eu fiquei 50%, né? Foi. Isso. Só que o preço médio aqui, ó, parou de subir o fluxo. Só o preço médio foi. Então aqui, na hora que apareceu a PRBA, eu zero, porque eu sei que vai voltar, porque não tem fluxo Igual para subir. Ó, essa de trás aqui, né? ó. Perfeito, né? Aqui foi mais de 50%, ó, entendeu? E o candle abriu dentro da Smart Vision. Então
eu tinha que ter uma abertura fora, com a distância razoável, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, caindo, começou a cair daqui esse candle. Ele veio. Nos últimos 20 segundos ou 10 segundos do fechamento desse candle de 12 minutos, se ele vir 50% e começar a retrair, aqui eu tenho uma melhor entrada, entendeu? Que eu sei que vai voltar. Ele perdeu toda a força. Então ele usou toda a força dele aqui no início e quando foi no final, nos últimos 10 segundos, começou a retrair. Então ele perdeu toda a intenção na queda e já tá num Smart Billion. Vem a entrada de fluxo, é onde dá a repicada para cima, entendeu? Aqui, ó, aqui já foi diferente, ó. Esse candle abriu aqui próximo, ó, muito próximo. Aí ele vem, ó, e fechou aqui. E o outro candle abriu dentro. Então não tá no melhor cenário. Por isso que voltou. Não foi uma venda, uma compra top que o mercado voltou de uma vez. E foi para baixo, ó. Então tem que ir 50%, ó, no máximo. Aqui, ó, veio 50%. Tá funcionando bem, tá pegando bastante, né, no S30, essa confirmação do fluxo. O Você S30 costuma tá fazer pegando. alavancagem lá também ou não? Igual você faz no Não, Shell? alavancagem só no chão. Eu nunca. Do S30 mais para pegar esses trades, né? É, Segurar não, eles. não operei muito nos 20 não, mas dá uma movimentação muito top, cara. Os É, 20, uns os movimentos 27. bons, pega ponto certinho, né? Quando tá tudo alinhado, deu a PRBA deu na Smart Billion, olha aqui o fluxo aqui embaixo. Então, o próximo candle que perdeu a PRBA, a gente tem um ponto de entrada top, ó. Top acima da PRBA, a gente tem o melhor stop técnico. Quantos alvos não deu aí? 9 alvos, ó. Quase no 10. Só seguiu o Lindo. fluxo, ó. Olha lá embaixo, onde que era pra gente ter saído. Então, só esse movimento aqui paga pra gente, ó. Não paga a 32 compra e a mil venda aí, pontos. né? Stopzinho de Dá pra 3 entrar mil pontos. comprado. Sair e já entrar comprado ali embaixo de novo. Com certeza tinha uma Tinha, região tinha. ali marcada também. Exatamente. Só que no final do dia Edu, até que pagou, né? É um movimento Edu, mais curtinho, né? Quase metade do movimento, pô. oi, Edu, você pode voltar no M30, por favor? Deu PRBA e deu fluxo. Por que que ele tá subindo? Deu PRBA e deu fluxo aqui. Isso, a média, né? Aqui, ó. O preço médio, ele parou de cair aqui, ó. Então, o preço médio, ele serve para marcar suporte e resistência também para você, ó. Aqui, ó. O preço médio repicou. Então, aqui a gente tem um suporte, ó. Foi onde ele voltou. E o fluxo voltou junto com ele. Então, ele voltou lá para onde ele tinha preço médio e fluxo. E foi aqui, ó. Mas a gente pega, ó, nos 20 minutos. Ou no M30, para quem opera muito no M30. Pegou esse movimento até o final, ó. No M30, a gente teria a entrada aqui, ó. Nesse ponto. E a saída, ó, segue o fluxo. Tá vendo que aqui o preço médio começou a subir sem o fluxo parou, então só a média de preço que começou a subir, que teve a parada, ó. Depois foi anulada. Aí aqui de novo, ó, o fluxo parou e o preço médio começou a subir. Quando esse preço médio repicar, a gente tem a nossa saída, seria aqui. Ou então quando o preço médio encontrar o fluxo aqui embaixo, que seria mais ou menos aqui, na mesma região também. Mas olha onde que ele veio. Ele veio lá na PRBA anterior. Então uma PRBA, se quiser seguir essa linha de raciocínio, uma PRBA paga de trás. Ó, essa PRBA pagou a de trás. Traçar um retângulo aqui, ó. Foi onde ela foi. Ô, Edu, como Oi. que às vezes o meu preço médio ele fica para cima fica uma região que eu não consigo acompanhar ele some. Tem como eu organizar para eu conseguir ter um espaço maior branco para eu ver isso? Ah, é só Aqui, ó. arrastar? É só arrastar essa setinha aqui, ó. Só você Ah, arrasta. setinha ali. Ah, pode crer. Pô, isso Tem aí uma, faz a diferença, hein? tem uma É, seta aqui, tem outra aqui em cima também. Essa boa. daqui, ó. Tá vendo? Você consegue colocar o gráfico até no meio. Ah, pode crer. Para você quiser ver todo esse espaço aqui, ó. No meu não tem seta não, mano. Baixe, eu coloquei uns novos arquivos lá na plataforma. Aí você só baixa, substitui ele. Pode crer, show. Pô, top demais, mano. Aí que Eu tipo. imagino eu que, assim, vai ter ativo que vai funcionar melhor do que outros, né? No final de semana, você opera cripto também, usando essa estratégia? Tem algum ativo que você gosta de operar, mas que, tipo, respeita bastante? Eu opero em todos, cara. Todos os ativos, você Todos. busca pelo movimento, né? Aham. Pode Aí vai crer. depender da sua leitura também, né? Time frame certo de você operar. Tem que ver tudo isso que eu falei, que você vai estar entrando no melhor momento, no melhor ponto de entrada. Entendi. Eu tava dando uma olhada no BTC aqui, ele respeita bem também. Ó, o BTC, olha essa entrada na compra. Ó, o BTC veio caindo, caindo, caindo. E aqui o fluxo parou de cair. Só apenas o preço médio caiu. Quando esse preço médio repicar, aqui é o final de toda essa queda. Então você pode entrar nessa volta do preço médio. Assim que vira o fluxo. Ou quando ele encontra Ó, os deltas. a confirmação, se você quiser esperar confirmações, quando o preço médio encontrou o fluxo, era a confirmação, entendeu? Entendi. Ou então quando ele entrou na área do fluxo, que a área era aqui, ó. Ele entrou aqui, ó, e aqui você tem a Entendi. confirmação. Ou que seria mais ou menos o momento do rompimento do último candle ali. Aham, onde rompeu o candle da PRBA. Candle aqui, ou o próximo. Ô, Edu, volta um pouquinho aí nesse candle que você deu exemplo aí. Tá, essa daí vai ser uma pergunta pra você, irmão. Que nem deu PRBA, mas só que deu num candle anterior.
certo? Aí fica fácil a tua entrada, né? Pelo a Uhum. máxima ali do fechamento, compra, stop a mínima. E se a PRBA tivesse dado nessa barra aí, aonde você entraria? Você entraria aqui, você entraria no meio dela como ela estava se formando, ou você não entraria? Se Entendeu? desse aqui. Isso, isso. Não, não. Mas eu Ou não. você não faria nada aí? A máxima do candle, entendeu? Não, mas vamos colocar que essa barra elefante que deu do lado aí, né? Falar essa barra maior aí, a PRBA foi nela. Aonde seria o teu ponto de entrada? Ou você não entraria? Ah, aqui eu entraria, sim. Eu Deu entraria E o PRBA, ela estava se fluxo, formando, você entraria junto. quando e o esse candle da fluxo, PRBA rompeu a barra anterior. O fluxo Top. e o delta positivo estiver alinhado, é uma entrada perfeita. Se desce nesse candle, a PRBA desce nesse candle, foi o candle que é onde o preço médio encontrou o fluxo aqui embaixo, entendeu? Isso. Foi Sim. nesse momento que o preço médio entrou na área É. do. Do mesmo jeito, você entraria E aqui, ó, na superação do fechamento dessa barra, ali, ó, Uhum, da abertura dela, no caso. Rompeu, aí você entraria. isso. Top, irmão. Mas aqui a galera aí, ó, tá usando o fluxo. Deu PRBA, a gente tem que entrar no próximo candle, que o próximo candle vai ser a confirmação, ó. Esse candle aqui, ele rompeu a mínima da PRBA, então aqui a gente tem entrada. Vou colocar aqui, que a gente tem entrada. Não no fechamento, no rompimento, ó. Rompeu a entrada. Se a gente for entrar no fechamento, o stop vai ficar caro. Aqui é a primeira coisa que eu vejo qual que é a frequência que o Shaw tá trabalhando. Quando a PRBA deu aqui, né? Quando eu olho para trás, qual que é a frequência dele? O mercado tá trabalhando lateral, ó. Então, quando ele dá essas pancadas para cima, depois devolve tudo, eu já peguei o melhor momento aqui. Já peguei o melhor momento aqui. Aí ele começa a ficar lateral. Aqui eu não espero muita coisa não do Shaw depois. Que é a frequência que ele começa a trabalhar e fica lateral. E o fluxo está lateral também, ó. Entendeu? Ó, daqui até aqui o fluxo está trabalhando lateral, ó. Não tá o fluxo aqui, aqui é diferente, ó. Tomada de delta cada vez menor. Aqui, ó, tomada de delta cada vez maior. E aqui, como é que tá? É melhor sair dessa briga toda aqui. Ó, aqui já é diferente, ó. Mercado lateral, lateral, ó. Ó o jeito que o fluxo está trabalhando. Agora aqui, ó, o mercado deu uma movimentação, deu PRBA, agora aqui já é diferente, ó. Já é outro cenário. Edu, e se fosse um exemplo praticamente igual em questão da médias e dos deltas, só que está dentro de uma região válida também. Por exemplo, vamos achar um modelo que passa para o lado um pouco. Um trade for no meio do caminho. Vamos supor que seja nesse movimento que está começando de alta aí. É que vai ser difícil de explicar porque a PRBA está ali embaixo. Então, mas vamos supor que beleza, virou o fluxo aí, lá, exatamente lá onde você estava, lá pro lado, para a direita. 3,10 mais ou menos. Aí, imagina que após essa PRBA, um tempo gráfico menor, dá viradas de fluxo ali, exatamente ali na virada de fluxo. Existe algum caminho para eu poder pegar o trade analisando apenas o fluxo entrando no delta positivo? Tipo, mesmo que ele esteja já trabalhando dentro, tipo, o preço médio dentro do fluxo, aí tá brigando um pouco, mas aí, pum, vira positivo aí. Isso aí seria, após uma PRBA ali, seria um gatilho de entrada, por exemplo? Tá falando Mesmo o essa, fluxo tá falando essa PRBA aqui? por mais que o movimento não tá tão bonito, teria uma entrada aí por conta do fluxo entrando no preço médio entrando no delta, aliás. Então, a entrada correta seria aqui, né? Vou traçar uma linha aqui na horizontal, na vertical. Tipo assim, digamos que ele não fez aquele movimento de força, Aham. né? Entrando junto, aí ele tá trabalhando aí dentro. Ó, Também é eu teoricamente válido, né? já entendi, falou. Deixa eu ver aqui, certo? Deixa eu marcar aqui. Falando tipo assim, É um movimento um pouco feio. se você não entrou num primeiro momento aqui, aí você espera entrar aqui, né? Você tá falando? Por exemplo, sim, exato, pode ser. Ah, Exato, então, o candle da PRBA, todo o candle da PRBA é uma região de entrada, entendeu? Se a gente traçar um retângulo entre a máxima e entendi. a mínima, é uma região de entrada. A galera fala de ordem block, né? Em balance. Uhum. Então, todo esse candle da PRBA, entre máxima e mínima, é região de entrada. Se fosse o robô operando, ele teria entrada aqui. Toda vez que o preço chegasse nessa região, e o stop estaria abaixo da PRBA. Ele considera como uma região de compra importante, entendeu? Então, se Show. toda vez que entrasse fluxo, ele entrava. Aí você pode fazer também, ó. Até 50% é a entrada. Esse candle aqui, ó. O mercado foi e você não entrou. Aí ele vem e volta. Aí você pode entrar até 50% da PRBA, que é onde o Show. próximo candle entra fluxo, ó. Entrou o fluxo para cima, voltou aqui, ó. É exatamente isso. Mesmo que não tá um movimento assim, que explosão, não é Mas aquele tem movimento. entradas muito perigosas, cara. Não são É, entradas top que você espera que vai pagar de uma vez. Você entrou, mas foi e enrolou. Foi, depois sim. enrolou. A gente tem que pegar as entradas top, né? Que entra e vai. Agora ficar nessa briga aqui não é foda, né? Não vale a pena. É, Ter paciência. sim, ele vai ficar um pouco tenso ali, né, na É, operação. Vai ficar galera. esperando, aí vai brigar, vai, não vai.
até aí. E quando tá tudo Mas alinhado, vai, entendeu? a intenção é que assim, o fluxo, o delta positivo ali, ele é um fator muito bom, né? Sim. Muito bacana, assim, quando você tem uma confirmação, você tem os deltas positivos entrando, meio que ele tá falando assim, né? Vai subir. Então, por mais arriscado que seja, às vezes, dependendo se você quer tomar um pouquinho mais de risco, tem alguma outra análise por trás aí no movimento, se quer fazer uma reentrada, é mais ou E, menos essa a dúvida. Mas é tipo assim, esclarecido já era para ele ter subido daqui, ó. certinho. Esse primeiro movimento era para ele estar lá em cima. Por que que ele não foi? Igual eu falei, o fluxo ficou abaixo, né? E só o preço médio subiu. Então eu teria que ter fluxo aqui, ó, completando, entendeu? Já eu não tenho. Por isso que ele voltou. Ele voltou lá para onde ele tinha preço médio e fluxo. Onde que ele tinha preço médio e fluxo? Aqui. Ele voltou para cá. Então eu teria que ter fluxo aqui, ó, trabalhando junto com o preço médio. Desde daqui. Era para ele estar lá em cima. Aí ele vem, volta. Ele volta para onde ele tinha preço médio e fluxo. Onde que ele tinha? Deixa eu apagar aqui. Ó, por que que ele voltou aqui? Porque só o preço médio subiu e o fluxo ficou. Esse fluxo faz referência a isso aqui, ó, a esse movimento anterior. Para onde que ele voltou? Para cá, ó, com essa volta. Os deltas entrando, você falou no começo da aula que é realmente o fluxo de ordens entrando no booking, né? Sim, sim. Olha essa Então, queda sim, aí. Olha o preço médio. Então não tá alinhado, tá vendo? entendi. Enrola. Principalmente no 5, né? Já tem que ter uma visão assim de análise, muita experiência para ficar analisando. Agora, quando você muda de time frame, você tira os ruídos. Por exemplo, aqui, ó, o mesmo exemplo, ó. Se você comprou aqui o fluxo continuou subindo com preço médio, ó. Ele só veio parar aqui, ó. Então toda aquela briga que você passou no M5 aqui, ó, aqui você não passou, não ficou assim tão tenso. Uhum. Foi diferente. Esse exemplo Olha. aqui, ó, desculpa, pode terminar aí. Aqui, ó. Onde foi tua saída? Na PRBA, ó. O preço médio começou a voltar e ele encontrou o fluxo aqui. Então seria a sua saída. Lá na Smart Billion que apareceu ali, ó. Esse movimento de queda que teve na PRBA vermelhinha ali em cima. Não, na verdade, você esclareceu essa dúvida já. Mas vamos tirar vamos ver isso aí no gráfico. O preço médio está entrando depois do fluxo vendedor, certo? Esse movimento da PRBA ali de cima. Essa daqui, Não, na outra, na anterior. aqui. Aí, você vê que o preço médio entrou lá para frente do fluxo já estava negativo. Cai para o M12, vamos ver esse movimento entrando no M12 para a gente tentar antecipar uma entrada aí no movimento exato. Ó, já foi um pouquinho melhor, né, ó, no M12. Vamos ver o M5 ou o M10, talvez, ou para tentar pegar o movimento exato na troca de virada ali. Um movimento um pouco perturbado, né, mas Mas tá. aqui, ó. O que que a gente tem que levar em consideração? O rompimento do candle da PRBA, né? Aqui, ó. Uhum. Entre máxima e mínima. Rompeu o candle da PRBA, a gente tem uma entrada. Se no primeiro momento aqui você não entrou porque o fluxo era comprador e ele só foi dar a entrada aqui, ó. Só foi cruzar preço médio com fluxo vendedor aqui. Então, se você não entrou aqui, o preço vai voltar aonde você deveria ter entrado, ó. Tá vendo que ele voltou? Então, Uhum. observa que ele sempre volta aonde você deveria ter entrado quando E isso aí, tá a entrada acontece aqui, ó. certeira. Tá vendo que ele voltou na região da PRBA, onde você deveria ter entrado? Ele Sim. volta para dar um respiro, né? Então não precisa você ficar assim desesperado para pegar logo no início, porque vai voltar. Porque quando dá no início certo, tudo certo, ele vai de uma vez. Aí ele enrolou para ir. Quando dá tudo alinhado, ele vai. Agora quando não tá alinhado, ele fica enrolando para ir. Aí ele voltou, ó, foi, mas voltou tudo. A galera que vem, eu saí aqui, ó, nessa mínima, aqui exatamente na mínima desse candle. Eu vendi aqui em cima, eu saí aqui embaixo. Daqui Hum. até aqui me pagou uns 1.300 pontos. E aqui quando voltou eu entrei de novo, entendeu? Tchauzinho faz muito esse movimento, né? O chão é foda. Acho que foi aqui, nessa daqui. Olha onde eu saí. Foi aquele mesmo movimento, ó. E aí, então, isso aí é top. É essa confluência que eu tava tentando perguntar ali nos tempos gráficos. Porque, assim, no M1 aí, deu PRBA e tava dentro de uma região válida, né, da Smart Billion. Aqui tinha uma Então, região. assim, já é esperado essa movimentação de alta. Ele faz muito isso, né? E depois ele sobe e dá entrada de novo. Aham, e aqui Então, você se poderia tivesse, ter por exemplo, entrado. Aqui você é, teria uma região de Smart Billion, ó. que é a região que a gente estava ali também, né? No Aham, M5. pra pegar pra baixo. Porque quando Se tá usar tudo as ali, confluências vai. certinho, Aham, vai embora. pega os movimentos exatos, né? É isso aí. Um tempo. Você surfou o próximo movimento também ou não? Peguei. Caraca, você mandou bem demais, hein? Normalmente eu fico de olho aqui, eu consigo surfar um movimento, o outro eu fico de olho acompanhando, mas aí é o sonho, pegar os dois movimentos. A compra foi perfeita também, ó. A compra Você pegou tava a tudo compra também? alinhado. Aham. Caraca, que isso? Eu tava ao vivo com os caras, vocês.
Se o Ramiro estava aí. E, Eduardo, mas aí no caso na compra aí ele não chegou nos 50% do Smart Billion, né? É, não chegou e entrou o fluxo, eu entro junto. Mas aí teu stop não ficaria caro, ficava aqui embaixo, né? Ou tu botava aqui no meio, tá? Da PRBA, Tem né? alavancagem aí, né? É diferente, eu acho. Não, no caso, se fosse se não fosse na conta de alavancagem, fosse normal. E daria para entrar, ó. O candle rompeu a máxima da PRBA, esse candle. Então aqui foi onde entrou o fluxo, ó. Pega no início. E essa região, ela tá sendo respeitada desde o dia anterior, ó. O mercado veio e aqui ele parou, ó. Já começou a retrair. Aí tu colocava o stop aqui embaixo da PRBA, né? Isso, abaixo da PRBA. Ou então um stop aqui embaixo, mano. Um stopzinho caro. Mas são movimentos que a gente já espera, cara. Já tá sendo respeitado. Ó, quando você olha em tempos maiores, no M15, ó, olha onde que o preço médio voltou. Voltou daqui, ó. Quando rompeu o candle da PRBA. Uma estourada aí. Me deu uma estourada aí. Depois devolveu tudo. Na realidade, quando você vai brincando, então, nos tempos gráficos, você vai ter várias oportunidades praticamente de entrada, né? O que vai Sim, diferenciar a quantidade de lotes que você vai entrar dentro do gerenciamento, porque vai mudar o tamanho do stop, né? E talvez o tamanho do alvo também, né? Mas exatamente. é igual você falou, não precisa se desesperar. Vê o tempo gráfico que está analisando, de repente perdeu a entrada, vê um tempo gráfico maior, vê se dá para pegar a entrada ainda, né? Com o stop alinhado, certo? Porque que se o cara perdeu no 5 significa que o 5 não tá alinhado, entendeu? Por exemplo, aqui essa famosa. Ou às vezes até perde o tempo, tá? Não estava ali vendo, né? Não É, acompanhou na hora. às vezes o cara fica em toda essa briga, eu vou entrar aqui. Ah, ele passa pelo toda essa briga. Ele não tá no momento certo de entrada, né? O momento certo foi aqui, ó. E aqui tá alinhado, ó. O preço médio voltou e encontrou o fluxo. Então aqui tá alinhado. Então, em vez de ele ficar nessa briga toda, ele pega aqui no momento certo. Por que que ele não subiu logo daqui, né? Porque não era o momento certo. Mesma coisa aqui, ó. Se você passa toda essa briga aqui, ó, operando, levando stop, aí você não tem mais capital para operar e perde esse. Era o momento certo, que foi aqui. Só esperar a hora certa e ser sniper. É, tem que esperar o momento certo de entrada. Ó, o Shaw deu essa pancada para baixo e voltou. O cara que fica operando aqui, ele perde nessa volta. Eu vi amigos meus aqui, ó, operando aqui e perdeu. E não pegou o momento certo porque zerou a banca. É muito fácil isso acontecer, né? A gente estiver preparado ali. Tem que ter um pouco do feeling também, né? Do movimento no ouro. Sim, sim. O ouro é foda. É. Ô, Edu, agora você vai ter que vender um segurinho junto aí, cara, com Fluxo Billion, Smart Billion. Tem gente que tá ficando dependente disso daí. O cara tá viciado. Os caras tá ficando viciado nesse negócio aí, Edu. O cara fica o dia inteiro clicando. O dia inteiro e final de semana também, irmão. Tem uns caras aí, né, Melo? O cara não tem família, não, fi. O cara largou tudo. Se Tem que dar um. entregou tudo do fluxo. Ih, Que onda. Melo. Ô, Demir, o cara fica tão viciado que o cara derruba até a live. Ô, Diegão, é verdade, irmão. É verdade. Derrubou Derrubou a até a live, né? live, velho. Derrubou a live, cara. Do jeito que tá todo mundo ficando afinado ali, não vai fazer grana cedo, aí você pode curtir um pouco, meu. Sai de frente da tela. É. Senão, qualquer coisinha a gente vai, né, sei lá, comprar um cachorro, um gato, um papagaio, alguma coisa pra você, fi. Pra você se distrair um pouco. Brincadeira, Melo. Tamo junto, irmão. Tá foda ver esses caras. Edu, por favor, você pode explicar mais um pouquinho a respeito disso que você tanto fala? Tanto não, eu já ouvi algumas vezes você falando do vácuo aí embaixo, aí no fluxo. Você se refere sempre a um vácuo aí no fluxo. Você poderia falar algo a respeito? Vácuo de liquidez. Isso, perfeito. Olha, igual a gente tanto fala, né? Da onde que deu esse movimento aqui inicial aqui, ó? Ele iniciou daqui, né? Todo esse movimento. Então, igual a gente fala, o mercado é soma zero. Se alguém vendeu 1.000, alguém comprou 1.000. E uma hora o mercado tem que pagar, entendeu? Ele pagou, devolveu tudo. Então, a mesma coisa acontece no fluxo, ó. Aqui foi o início desse movimento, né? Então, no primeiro movimento que o mercado faz aqui na volta, ó, quando ele encontra o preço médio de fluxo, daqui, onde é que é seu alvo do fluxo? É aqui, ó, voltar para cá. Foi esse movimento que faz referência a esse, ó. E esse é o vácuo de liquidez que a gente tem, ó, para cima. É aquela história que você fala que uma PRBA paga a outra, né? É, uma PRBA paga de trás, ó. Essa pagou essa de trás, né? E vai pagar essa, entendeu? Uma hora vai pagar. Ó, essa daqui pagou essa. Quem andou da PRBA é esse, ó. Onde que ele veio? Aí, no caso, seria um espelhamento No caso, teve para trás teve a venda, depois ele espelhou a compra. Seria isso? Isso. Pode levar em consideração também isso. Mas isso é só uma base para vocês terem, né? Da onde que o mercado vai. Vocês vão observar o fluxo, o mais importante aqui embaixo. E
E essas zonas aqui de Smart Billion, vocês podem levar como alvo. O primeiro alvo inicial era aqui, o segundo era aqui em cima. Então bateu aqui, você zera. Nesse caso que você falou, Eduardo, poderia zerar ali já no topo da PRBA do dia anterior, no caso, né? Aham. Onde tá ali aquele seu stop loss. Eu vou Já colocar apagar logo essa. nela. Aham. Eu vou apagar essa Smart Billion aqui, ó. Vou levar em consideração apenas as PRBA. Só com as PRBA a gente conseguiu operar. Eu tenho essa PRBA de topo, né? Eu marco entre a mínima e a máxima dela e traço para cima, para frente, ó. Olha onde que o preço foi. Onde que ele respeitou, entendeu? Então, ó, pessoal que fala Smart Money, essas regiões aí, ó. A PRBA marca isso para você. Só você traçar um retângulo, ó. Toda vez que aparecer uma PRBA e o candle romper a máxima dela, você tem a região mais importante do mercado. Olha essa PRBA aqui, ó. Aqui a gente tem uma região, entendeu? Olha essa de trás aqui. Aqui a gente tem uma região também, ó. Essa daqui, ó. É onde que o mercado respeitou. Então, se eu tivesse só a PRBA no meu gráfico, você conseguiria operar com ela. Olha onde respeitou. E a gente teria outra lá atrás ainda. Mano, parabéns aí obrigado aí pela explicação aí. Pô, mais uma vez aí, disponibilizando o seu tempo para passar conteúdo aí gratuito aí pro pessoal, né? Passar um conteúdo com qualidade e, mano, excelente indicador, excelente estratégia aí que você desenvolveu e falo isso desde a primeira vez que me encontrei aqui na sala. Então, cara, bom demais aí. Valeu, mano. Gratidão aí pelo conhecimento. Nada, meu É isso irmão. aí. Tamo junto. Obrigadão. Muito obrigado mesmo, mesmo. Tá fazendo a diferença. Muito obrigado mesmo, velho. É só o Deus começo continue te ainda. abençoando aí, te dando mais inteligência, mais sabedoria para continuar sendo próspero dessa forma aí e transbordando na vida de todo mundo, cara. Vai ser muito recompensado aí em todas as áreas da sua vida. E tá Tamo ficando cada junto, vez irmão. melhor, né? Cada vez a atualização que vem aí é uma coisinha nova, vai melhorando, vai ficando melhor. Tenho certeza que vai ter muita coisa boa ainda. Melhor, né? É só o começo, né? A gente É, top demais, mano.